Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa: Meio Ambiente por Inteiro. Em uma churrasqueira, carnes vermelhas em espetos de metal giram automaticamente e são assadas. Nesse horário que a fome aperta, muita gente vai falar: que maldade essas imagens. Com um pincel, carne é temperada antes de ser servida. Para milhões de brasileiros, não tem nada mais apetitoso que uma carne vermelha no espeto, prontinha para cair no... Carne vermelha em espeto é cortada verticalmente de cima para baixo. Pra mim, se tivesse churrasco todo dia... Gaspar Guilherme Santos, tatuador. Você mais gosta, churrasco? Churrasco, com certeza. Para os amantes de carne, é difícil imaginar uma refeição sem ela. É como se não estivesse completa. Eu acho que tem que... Germano evitar Carbonel, empresário. Carne magra, carne mais saudável e não eliminar. Eu acho que tem que saber dosar. Carne de peixe, frango, gado, suíno. O Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina no mundo. Somos o segundo maior exportador, com quase 2 milhões de toneladas, o que representa cerca de 3% das exportações brasileiras, e faturamento de cerca de 6 bilhões de reais. Os dados são da Embrapa. Temos também o maior rebanho, cerca de 209 milhões de cabeças. Rebanho de bois caminha por pasto seco. Pesquisas revelam que o consumo da carne vermelha tem aumentado nas últimas décadas, principalmente nos países mais desenvolvidos. No Brasil, o consumo de proteína animal quase dobrou de 1990 para cá. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o brasileiro come cerca de 35 quilos de carne vermelha por ano. Bastante, né? E olha que no Uruguai, na Argentina e em Hong Kong, o consumo passa de 50 quilos por habitante. Carne no espeto. Conforme o mundo consome mais carne, a produção no campo aumenta na mesma velocidade. Impacta o meio ambiente e reflete em problemas como mudança climática, poluição do ar, falta de água e degradação do solo. O rebanho bovino brasileiro é responsável por metade da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O gado libera o metano. O que acontece com a pecuária, ela tem uma peculiaridade. Marcos Alves, A zootecnista. maioria das pessoas que criam animais, a gente fala pecuária, a gente lembra de bovino. Então, a maioria das pessoas que criam animais, criam de forma irresponsável. Essa forma irresponsável é quando o produtor rural não utiliza técnicas de manejo que ajudam a impactar menos a natureza. Marcos é zootecnista, biólogo e professor de uma faculdade particular de Brasília. Ele explica, por exemplo, que é possível dobrar a produção de carnes no país sem desmatar mais nenhuma floresta. Com a tecnologia que a gente já detém e o conhecimento que nós temos, poderiam ser muito mais eficientes e utilizar bem menos área para fazer essa produção animal. Dados do relatório Estado das Florestas do Mundo 2016, lançado pela ONU, revelam que mais de 80% do desmatamento brasileiro está associado à criação de pasto. Nossa reportagem também conversou com este engenheiro agrônomo. Ele explica que uma das estratégias para diminuir o impacto é a ILPF, a integração lavoura, pecuária e floresta. É quando você consegue integrar Marcelo Marinho, engenheiro agrônomo. A produção animal, que é a produção pecuária, com a produção agrícola, com espécies silviculturais, que são espécies florestais, e você consegue ter uma integração, você consegue ter uma sinergia de tudo isso. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você tem menos agressão ao solo, você tem um manejo do solo muito mais racional, você consegue fornecer aos animais também o bem-estar animal, que é uma linha de pesquisa consolidada hoje. Você imagina você colocar num pasto um rebanho bovino sem ter uma árvore para fazer sombra para esses animais. Luz do sol ilumina a estrada de terra em fazenda. Bois estão entre as árvores. De olho nos impactos ambientais causados pela pecuária, tem sido mais fácil encontrar pessoas dispostas a comer menos carne. Outras decididas a cortar o alimento da dieta, seja para ser mais saudável, reduzir o impacto ambiental, pelo bem-estar dos animais ou um pouquinho de todos esses motivos. A tendência global é de um futuro com menos carne na mesa. Recentemente, a ONU Meio Ambiente Imagens, criou uma ONU grupo de Environment. empreendedores norte-americanos que identificou os principais componentes da carne para extrair de plantas. O resultado foi uma carne sustentável, mas sem perder o sabor, feita de ervilha, beterraba, óleo de coco e amido de batata. A soja, por exemplo, ela já é consumida em vários lugares, né? Hambúrguer de soja, carne de soja,
carne de ervilha, né? O pessoal coloca vários tipos de substituições em relação ao consumo. Se continuarmos consumindo carne da forma que nós estamos consumindo, hoje entraremos em um colapso daqui a alguns anos. Homem alto de camiseta preta abre congelador na geladeira. Na geladeira do Guilherme nunca falta hambúrguer de planta, com textura e gosto de carne. Ele está com hambúrgueres nas mãos. Ele mora em Brasília, tem 34 anos, é vegetariano há 15 e se tem uma coisa que Guilherme sabe preparar bem é sanduíche. Tira de letra, olha aí. Ele coloca carne vegetal em um prato. Ele tempera a carne vegetal com sal e pimenta Carne em vermelha. prato marrom. Coloca manteiga na frigideira. Frigideira esquenta em fogão. E o hambúrguer de planta vai ganhando Carne vegetal é assada em frigideira. Enquanto prepara o hambúrguer, ele aproveita para montar o sanduíche, com direito a alface, tomate e cebola roxa. Antes de tirar a carne, queijo por cima. Agora sim. Terminou aqui, o queijinho deu Guilherme uma de Mello, derretida. diretor de audiovisual. Para você ver como ele é mais alto do que os outros hambúrgueres. Vou botar aqui no meu pão. Ele fecha o pão de hambúrguer. Agora vamos combinar quem diz que esse hambúrguer é feito de proteínas de ervilha, soja, grão de bico e beterraba. Hambúrguer de carne vegetal é exibido em destaque. Acho que a gente não precisa nem falar que essa é a melhor parte, né, Guilherme? Com certeza. Com qual frequência que você come um hambúrguer desse? Cara, tô tentando me controlar uma vez por semana, no final de semana, para ser uma experiência legal. Eu tô curioso para saber como é que fica no meio, né, desse hambúrguer, como é que fica o ponto, a textura. Você já comeu um hambúrguer vegetariano? Não, nunca comi. Posso cortar ele aqui no meio, a gente divide e você prova? Por favor. Vamos lá. Quando o Guilherme corta, já dá para ver como a textura se parece com um hambúrguer bovino, né? Cada um fica com um pedaço. Eu acho que a gente Repórter precisa Leonardo pedir Ferreira, desculpa, né, Brasília Guilherme? DF. O pessoal que tá em casa Com agora, certeza. assistindo a gente. Estamos fazendo inveja em muita gente, mas vamos lá, vamos experimentar. Sentados à mesa, Leonardo e Guilherme comem um hambúrguer. Uma mordida, agora vamos pro segundo pedaço para ter certeza que ficou bom. Leonardo come mais um pedaço. Olha, se eu não soubesse que esse é um hambúrguer vegano, sinceramente eu não sei se eu iria achar bem diferente do que eu tô acostumado a comer. Impressionante, né? A textura perfeita, Leonardo aponta para a carne. lembra muito o ponto da carne, né? Uhum. Que a gente está acostumado a comer. Tem todo um lance visual, assim, de parecer também, né? Tempero no ponto. Aprovado. Gostoso, nutritivo, sucesso onde você faz, só que tem uma questão que você lamenta, né? A gente pode dizer assim, a desvantagem é o preço. Ele Não tá é barato. Não, tá um pouquinho caro ainda. Eu acho que quando ele popularizar vai dar uma diminuída esse preço aí. São 2 unidades por embalagem, custa cerca de R$20. O produto foi lançado em abril por uma empresa paulista e já ocupa prateleiras de alguns mercados. Guilherme exibe prato com hambúrguer de carne vegetal para a câmera. Mulher com luvas põe alface em pão. No próximo bloco, a gente conta a história de uma hamburgueria e um restaurante que incluíram no cardápio a carne vegetal e tem feito sucesso. E afinal, a proteína bovina faz bem ou mal para a saúde? A resposta no próximo bloco. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Carnes assam. Homem tira espeto da churrasqueira. Carne vermelha é exibida de perto. Repórter Leonardo Ferreira, Brasília DF. No começo do programa, você viu que para muita gente não há nada mais apetitoso que uma carne assada na brasa. É paixão brasileira e de milhões de estrangeiros. As exportações da nossa carne bovina cresceram 25% no primeiro semestre desse ano, se a gente comparar com o mesmo período de 2018. Obrigado. Veja bem, estamos falando de 827 mil toneladas e mais de 3 bilhões de dólares. Carnes em churrasqueira. Homem corta a carne verticalmente do espeto, de baixo para cima. A carne está cercada de mitos e verdades. Alguns estudos associam o consumo excessivo de carne vermelha ao aumento do risco de doenças cardíacas, estomacais e acidentes vasculares cerebrais. Por outro lado, há quem defenda o bife bovino como uma excelente fonte de proteína, ferro e vitaminas.
Afinal, carne faz bem ou mal para a saúde? Nossa reportagem foi atrás da resposta, com a palavra Leandro Zanuto, engenheiro biomédico em Brasília. A carne vermelha, ela vai Leandro fazer Zanuto, engenheiro bem ou mal, biomédico. dependendo de como o restante da sua alimentação está equilibrado, vamos colocar assim. Tá? Se você tiver um consumo exclusivo de proteínas da sua dieta, só da carne vermelha, ela pode realmente trazer prejuízo para a tua saúde. Porque a gente sabe do teor de gorduras inflamatórias que carregam a carne vermelha, não só a carne vermelha, outros tipos de carne, mas a carne vermelha em especial ela é rica numa gordura inflamatória chamada de ácido araquidônico. E aí não entra só a carne vermelha, vísceras de animais também, por exemplo, fígado, essas coisas, elas costumam ter uma presença de ácido araquidônico bem elevado e isso aumenta o risco para doença cardiovascular, aumenta o risco para diabetes, para diversas doenças. Prato feito em O restaurante. segredo está na montagem do prato, equilíbrio entre os nutrientes. A gente sabe que é difícil, mas se for comer carne, a melhor opção são cortes mais magros, como patinho e lagarto. Aquela picanha gordurosa, melhor deixar só para ocasiões especiais. Picanha é cortada verticalmente de um espeto por uma faca. Mulher prepara um hambúrguer. Nossa reportagem visitou esta hamburgueria em Brasília. Recentemente o cardápio ganhou uma nova opção, sanduíche vegetariano, feito de shiitake e grão de bico. Eles tiveram de adaptar a receita quando perceberam o aumento na procura por esse tipo de alimento. O retorno dos clientes é bem Daiane bacana. Barros, E hoje gerente a gente de vê pessoas e que pessoas qualidade. que não são vegetarianas voltam para comer o nosso hambúrguer. Um é de shiitake e o outro é de grão de bico. O hambúrguer é empanado e recheado com queijo. Foi uma surpresa muito boa, porque Breno já tive Lobo, em outras empresário. hamburguerias, porque vários amigos querem almoçar e eu jantar e vamos num grupo, e geralmente eu ficava sem opção, então eu acabava pedindo uma batata frita, um tira-gosto, que nem é o que eu gostaria de comer, mas pela parte social ia junto. E aqui eu encontrei duas opções de sanduíche muito gostosos e um tamanho muito bom, então é uma refeição que você realmente fica satisfeito no final, né? A carne bovina não faz parte da dieta do Breno há 25 anos. Tomou a decisão porque toda a família tinha um ácido úrico alto e, para evitar gota, cortou a carne vermelha do cardápio. Ele conta que conhece 62 países, morou em mais de 10. Lá fora, o empresário se surpreendeu com as opções vegetarianas. Tem uma diferença muito grande do conceito da alimentação. Então o brasileiro ele tem uma alimentação muito baseada na carne vermelha e às vezes até uma ideia errada de quem não come carne vermelha é uma pessoa mal nutrida ou uma pessoa fraca. Então geralmente quando você acha opções que são sem carne vermelha, são pratos pequenos, são pratos que não são saborosos. Então eu vejo no Brasil uma dificuldade muito grande de encontrar um sanduíche de qualidade, gostoso e num tamanho ideal para comer sem carne. Bois caminham pelo pasto. E se a gente pensar que a produção de 1 quilo de carne bovina exige mais de 10 mil litros de água, cada sanduíche vegetariano vendido ajuda a salvar os recursos hídricos do planeta. O preparo do hambúrguer vegetal consome cerca de 5 litros de água para 1 quilo. Vai depender das plantas usadas como ingredientes. O cálculo é simples. Soja, por exemplo, exige mais água no ciclo produtivo. Agora, se forem espécies rústicas, como Ora pronobis, o recurso hídrico só será utilizado no processo de produção artesanal. A gente está na era da sustentabilidade e a gente quer estar aí, quer caminhar junto. Então, existe sim sempre essa preocupação. Nossa reportagem também veio conhecer esse outro restaurante de Brasília que tem a proposta de valorizar os frutos nativos do Cerrado e preparar alimentos veganos e orgânicos. Aqui o hambúrguer é bem diferente, vegano, no lugar da carne bovina. Tem batata doce na base, Atahualpa Costa, carne de empresário. jaca, né? A jaca desfiada, Ora pronobis e temperos, condimentos. E leva um pouco de polvilho também da mandioca. Não leva farinha de trigo e não leva nada de carne, né? Nem nada de origem animal. E é um produto que tem uma textura muito interessante, que aproxima da carne e a nutrição, a proteína, né, que pela adição do Ora pronobis, né, pasta, farinha e in natura, ele consegue dar uma textura e um sabor e eleva muito a questão da proteína, chegando a poder ser chamado de carne vegetal, né? Atahualpa conta que os hambúrgueres de jaca são produzidos lá no sítio dele, em Padre Bernardo, Goiás, a 70 quilômetros da área central de Brasília. Ele vende 200 unidades da novidade por semana, em feiras e 4 restaurantes. E tudo com certificação orgânica. A aceitação é muito grande por causa da exclusividade da proposta, né? Ele é bem exclusivo, né? Não tem um produto similar no mercado.
E a gente tem, assim, cada vez mais pessoas experimentando, tanto vegano, vegetariano, quanto não vegetariano, né, gostando bastante, dando uma resposta positiva, e a gente pensa em atender. Quanto mais as pessoas quiserem, mais a gente vai fazer. Vegetais em travessas para servir. Qualquer que seja a dieta, é sempre bom procurar um médico e um nutricionista para manter o cardápio equilibrado, com vegetais, frutas e proteínas. O paciente que não come a carne vermelha ou não usa os laticínios, o ideal é que ele faça a reposição. É lógico que essa reposição, dosagem, isso tem que ser avaliado por um profissional de saúde, porque tudo vai depender de como que está o nível desse paciente, dessa B12 na corrente sanguínea. A deficiência de B12 já a gente sabe que está associada a problemas neurológicos, né? Pode estar, alguns tipos de anemia estão associados à deficiência de vitamina B12, então seria interessante para um paciente que adota uma linha vegana ou vegetariana fazer a reposição de vitamina B12. A dosagem vai depender da condição orgânica, química, bioquímica do exame dele. Em hamburgueria, Breno come hambúrguer vegetariano. Rebanho de bois está em pasto seco. No próximo bloco, Bob de Souza mostra um exemplo de uma pecuária sustentável e de baixo carbono. A gente volta já. Vinheta, fundo azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Cozinheiro coloca carne para assar em frigideira. A carne de boi como proteína animal deve continuar em nosso cardápio por um bom tempo ainda, apesar das críticas de ambientalistas de que o pastejo do gado costuma destruir o solo e os microsistemas ecológicos. O mercado da proteína animal reage para manter o boi gordo e saudável nos milhões de hectares usados pela pecuária de corte e leite. Mas existe uma quebra de paradigma no segmento. Empresas que trabalham com carne no mundo todo lançam no mercado opções vegetais, como hambúrguer, por exemplo, feito de soja, beterraba e temperado com alho e cebola. Hambúrguer vegetariano sem pães é cortado com garfo e faca. Conversamos com um produtor rural que maneja 800 hectares a 50 quilômetros de Brasília, no Paraná. Ele e o sócio praticam o chamado aperfeiçoamento genético da raça Guzerá, de origem indiana. E o projeto tem um bom viés ambiental. A parte de sustentabilidade aqui da sua pecuária, como é que você resolve? O primeiro grande ponto, que é o foco da fazenda, é a genética. Quando você trabalha com genética... Adriano Varela Galvão, produtor rural. Consegue encurtar os ciclos produtivos e isso tem um impacto muito forte, porque se a gente pega um boi de 20 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha aí 4, 5 anos para terminar um boi, hoje você termina o mesmo boi com 20, 24, 18 meses, dependendo do caso. Terminar o boi significa colocar o bicho no mercado de corte para o fornecimento de carne. E a diminuição do tempo no pasto também pode representar menos pisoteio do animal durante a engorda, menos água, menos metano e menos carbono na atmosfera. Essa redução, Bob, ela veio dentro de um tripé, que é raça, no caso a genética, né? Manejo e alimentação. Então, o que a gente faz é trabalhar fortemente genética, que é o nosso foco, e isso, sem dúvida, vai contribuir para a redução do ciclo, para melhorar a produtividade do produtor brasileiro. Quantas cabeças tem aqui? Hoje a gente está com 650 cabeças. E fazendeiros do Brasil todo que trabalham com rebanhos maiores buscam diminuir o tempo para a produção de carne usando exatamente o acervo da fazenda do Adriano e de outros que trabalham com genética. É uma cadeia com uma equação já conhecida. Touros e matrizes de boa qualidade formam um rebanho mais produtivo e de baixo carbono. Gado em pasto. Mas para manter os bichos no pasto viçoso, mais trabalho de agroecologia precisa ser incorporado ao projeto. O bom pasto protege o solo e o lençol freático, mas isso não é tudo. A fazenda de Adriano tem cerca de 160 hectares de reserva ambiental, com vegetação nativa, e a busca por sustentabilidade continua. A Embrapa instalou na propriedade uma unidade do programa Biomas, que avança para a última fase de pesquisas.
A ideia é a seguinte, é saber como uma família Repórter pode Bob de Souza, produzir Paraná ADF. nesta área de uma maneira sustentável, no sistema integrado, consorciado de agrofloresta. Aqui nós temos, por exemplo, o plantio de mandioca e nesses corredores aqui nós temos as chamadas plantas nativas. Mas quem pilota isso daqui é o Roberto Ogata. O objetivo da pesquisa aqui é tentar trazer Roberto Ogata, técnico agrícola. Forma, algum tipo de sistema agroflorestal que consiga trazer algum lucro ou talvez pelo menos minimizar o custo de implantação de uma restauração florestal. O Ogata estava contando para a gente o seguinte, que para manter uma área dessa aqui no sistema agroflorestal, o investimento inicial, além da terra, lógico, beira aí os R$30 mil. Mas aqui você descobriu uma forma e uma fórmula de ter um retorno aqui de R$10 mil. Como é que é isso? Sim, nas entrelinhas das espécies arbóreas a gente está implementando as culturas anuais. No caso, esse ano estamos entrando com a mandioca. A gente espera que ao final do ano, pelo menos R$10 mil a gente tenha de retorno econômico da colheita dessa mandioca. O plantio não usa irrigação convencional. Mandioca e frutíferas do cerrado nascem e produzem em baixa umidade de solo, mas a terra precisa estar protegida com gramíneas, com baixa exposição ao sol. A fazenda que trabalha com genética de gado não vai lucrar um centavo com esse laboratório. Terá apenas troca de conhecimento aplicado a outros módulos de agricultura. Sol se põe na fazenda. Aproveitando o tema, fomos até a Embrapa para saber o que existe de pesquisa no campo alternativo à carne. O diretor executivo de inovação da empresa recebeu nossa reportagem e explicou que o mercado de proteínas está recebendo novas linhas de produção vegetal. Segundo o pesquisador, a demanda é alta e vai aumentar ainda mais nos próximos 30 anos, de acordo com previsões da Organização das Nações Unidas. Hoje nós sabemos que Kleber o mundo Soares, inteiro diretor demanda executivo muita de inovação proteína, e tecnologia, nessa expectativa aí de até 2050 crescer em mais 2 bilhões a mais de pessoas na superfície da Terra, será necessário produzir algo em torno de 500 milhões a mais de proteína de origem animal e algo em torno de 1 bilhão a mais de grãos. Kleber fala em milhões de toneladas de proteína e elogia o manejo cada vez mais sustentável da pecuária brasileira, nos sistemas integrados de produção da pecuária lavoura, lavoura-floresta e floresta-pecuária. Hoje nós sabemos que no Brasil nós temos algo em torno de 14 milhões de hectares em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Isso representa um grande volume em termos de área e um grande volume em termos, inclusive, de descarbonização do processo produtivo. Por quê? Porque quando você tem uma pastagem bem manejada, e boa parte, aliás, praticamente 90% das pastagens brasileiras são cultivadas, são pastagens de alto valor nutricional, você reduz o tempo de produção do animal, consequentemente você cicla o sistema muito mais rápido e você incorpora carbono no solo, não só pela pastagem, como também pela lavoura, como também pela própria floresta. Daí nasce o conceito de carne de baixo carbono ou carbono zero. Hoje nós sabemos que existe cerca de 820 milhões de pessoas que passam fome no mundo. E fome significa não ter principalmente consumo de energia, quiçá consumo de proteína. Então nós temos que produzir e continuar produzindo proteína de origem animal, buscar alternativas não só na visão de alimentar os veganos ou quem tem predileção para alimentos de origem vegetal, mas sobretudo para suprir a deficiência de proteína e reduzir a fome, reduzir a miséria em termos de abastecimento nutricional. O que eu quero dizer com isso são movimentos complementares. Pesquisadores, pecuaristas, consumidores, todos em busca de uma boa comida em um mundo mais equilibrado. Sol brilha ao anoitecer na fazenda. O que acontece no Pantanal, onde rebanhos sustentáveis chegam a 50 mil cabeças, é um exemplo de boa prática ambiental. O rebanho de lá se alimenta de capim nativo e isso ajuda a manter a ecologia do Pantanal em boas condições. Grande rebanho bovino ocupa boa parte do Pantanal mato-grossense.
E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima! Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Bob de Souza e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Bob de Souza. Cinegrafia, Lúcio Ribeiro e Paulo Dutra. Assistência técnica, Josenildo Júnior e Juvenal Alves. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Núcleo de programação, Rosa Oasen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça, 2019.